o nosso alimento não é uma criatura, mas é o próprio Deus. Nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum e o tema continua, que é o tema do pão da vida, o pão do céu. Jesus realizou a multiplicação dos pães, e depois o povo foi atrás de Jesus, e Jesus disse, vocês estão atrás de mim porque querem aquele pão que eu dei a vocês. E Jesus começa a dar uma catequese ao povo, à multidão, dizendo que ele é o pão da vida, né? Quem vem a mim não morrerá. Esse tema continua, né? Hoje são os judeus que começam a murmurar, sabendo dessa afirmação de Jesus. Porque Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus ficam pensando, mas como ele é o pão que desceu do céu, se nós conhecemos a origem dele? Então os judeus pensam que Jesus passou a existir com a sua família, na sua família. Por exemplo, não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode então dizer que desceu do céu? Porque os judeus pensam Jesus como uma criatura. E atenção, Jesus não era criatura, o verbo de Deus não era criatura, o verbo de Deus não passa a ser criatura. O verbo de Deus assume a nossa humanidade, mas não passa a ser criatura. É homem e Deus, e jamais criatura. Então, eles pensam Jesus como criatura, por isso estão murmurando com essa afirmação de Jesus. Eu sou o pão que desceu do céu. Mas Jesus vai dar uma maravilhosa catequese a esses judeus ignorantes. Judeus atraídos pelo Pai, sim, porque Deus cuidou dos seus pais, Deus acompanhou os seus pais no deserto, Deus libertou o povo, Deus deu maná, Deus atraiu esse povo, o Pai atraiu esse povo. Mas tantos desse povo não querem saber do Filho do Pai, enviado pelo Pai. É o caso de muitos judeus. Não digamos todos os judeus, porque Nossa Senhora é judia, São José é judeu. São tantos que seguem Jesus, ok? Não podemos dizer todos judeus, seria uma ignorância. Então, Jesus responde, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Pronto, agora os judeus pensam, quem é esse? Por quê? Porque diz que é pão do céu. E agora diz que vai ressuscitar. Está se sentindo muito poderoso. Então, os judeus estão inquietos com essas afirmações de Jesus. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Agora é que vai irritar mesmo. Porque diz, os vossos pais comeram o maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis que o pão que desceu do céu. Eis aqui o pão que desceu do céu. Então, Jesus está se apresentando como o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Jesus está se apresentando como a vida, como alimento eterno. Eu sou o pão vivo descido do céu. Veja, esse domingo, a primeira leitura é sobre o profeta Elias. O profeta Elias, que também comeu pão do céu. O enviado de Deus, um anjo, deu pão a Elias.
Elias se alimentou. Depois Elias, que pediu a Deus para ter a própria vida, Elias recebe a força de Deus e caminha 40 dias, 40 noites, com muita força, com muita decisão, mas não recebeu o próprio Deus. É ainda criatura de Deus. É um pão que não leva à vida eterna. É um pão que dá força, que revigora as forças, mas que não leva à vida eterna. Agora, Jesus se apresenta como o pão da vida. O pão da vida eterna. Não é só o pão que você recebe e agora fecha os olhos e diz: vou ter força para vencer o pecado, vou ter força para vencer a mim mesmo, vou ter força para isso, vou ter força para outra coisa. Não, é o pão, é mais do que isso. É o pão que abre a porta do céu. Melhor ainda, é o próprio céu que você e que eu, que nós recebemos. Não é qualquer força. É a força das forças. É a eternidade que entra em nós. No caso aqui dos judeus, é a eternidade que está no meio dos judeus. No nosso caso, é aquele que está no nosso meio e é aquele que nós também recebemos. Né? E Jesus diz: quem dele comer nunca morrerá. Para dizer, esse pão, ele não suporta a vida, ele é a vida eterna. E aquele que recebe terá a vida eterna. Eu sou o pão vivo descido do céu. E nós dizemos: Senhor, dai-nos deste pão. Dai-nos deste pão porque queremos viver eternamente. Como a samaritana quis a água viva. Jesus é o pão vivo, um pão que jamais morrerá e um pão que jamais tem prazo de validade, como uma criatura. Então, portanto, nós concluímos neste Evangelho que a origem de Jesus é divina. E os judeus têm essa confusão, não acreditam. O problema não é não acreditar. O que não acredita pode passar a acreditar. Escutando a palavra de Jesus, Jesus que tanto explicou. O problema está no pecado contra o Espírito Santo, que depois Jesus vai explicar. Qual é o pecado contra o Espírito Santo nessas situações? É Jesus ensinar, é Jesus se oferecer como pão da vida, e aqueles, os judeus e tantos outros, que continuam fechados à graça, fechados à verdade, fechados à vida eterna. Então, peçamos ao Senhor a graça para que nós nos abramos à sua graça. Pois é, precisamos da graça para nos abrirmos à graça, precisamos da graça para nos mantermos na graça e precisamos da graça para alcançar a eternidade, porque não somos nós que alcançamos, é o Senhor que alcança em nós. Que Elias teve força para caminhar 40 dias, 40 noites, e com o pão do céu não são 40 dias ou 40 noites, é a eternidade. Então, nós vamos caminhar, vamos dizer, viver toda a eternidade alimentado deste pão imperecível, eterno, divino. Que o Senhor nos abençoe e nos conserve, nos guarde no seu amor. Amém.